Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Bom dia! Eu sou a Monique. Eu sou a Laura. E bem-vindos a mais um episódio do Giricast. O nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quilombolas e racismo estrutural, principalmente dentro do Brasil. E nosso intuito é tentar passar um pouquinho de informação. E conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante a gente falar em sociedade. E não é muito falado, então... Principalmente no Brasil, né? Então, começando a nossa conversa de hoje, né? A gente sabe que o crime de racismo, ele está previsto na Constituição, especialmente lá no artigo 5º, inciso 42. Se eu não me engano, se estiverem errado, pode me corrigir. E onde diz que o crime de racismo, ele constitui num crime de prática inafiançável e imprescritível. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que muitas vezes esse crime passa batido. Porque se fosse levar à risca da forma correta, acho que grande parte da população, talvez, estaria presa, né? Então, enfim, a gente vai tentar mostrar para vocês esse tema de uma outra visão, de uma visão mais ampla. E no final vocês vão acompanhar aqui uma convidada muito interessante e ela vai falar um pouquinho mais sobre o tema para vocês. Mas voltando ali para nossa conversa que a gente estava tendo antes, para ti, assim, quais são os impactos do racismo na sociedade? Especialmente vendo o uso da liberdade de expressão de forma errada hoje em dia. Por exemplo, onde até governantes, né, usam esse poder de fala da liberdade de expressão para distribuir ódio e preconceito. Então, eu acredito que Mas de novo. Eu acredito que os impactos na sociedade são vários, desde a falta da presença de negros. Vamos incluir os indígenas também, porque, né, acaba entrando um pouquinho nessa questão do racismo. Eles não estão tão presentes em universidades, até mesmo no Congresso Nacional. Um dado de 2019, cerca de 17% apenas dos parlamentares eram negros. Nossa. Sendo que no nosso país, tem muita gente. Grande parte da população é negra e não tem tanta representatividade. Eu acho que o ponto principal é isso. A falta de representatividade, seja na política ou até mesmo, na TV, em várias coisas. Estão conseguindo, entendo. mas... É um tema muito amplo de se falar, porque falando de racismo estrutural, é uma coisa que, infelizmente, fez parte da formação do Brasil, do nosso país. Porque é só ver a forma que a gente foi colonizado, né? Uhum. Primeiro vieram os portugueses pra cá, enfim. Vieram o povo europeu, que eles trouxemos pessoas escravizadas. Sempre teve essa distinção entre brancos e negros, funções. Por mais que a gente tente, hoje em dia, diminuir as desigualdades sociais e diminuir qualquer tipo de preconceito e discriminação, sempre vai acontecer de pessoas terem esse pensamento, assim, porque, infelizmente, fez parte, né, da construção do nosso país. Então, eu acredito que, por mais que é necessário tentar, ainda essa parte estrutural ainda existe. Mesmo... Vamos dizer que Tu não diz da tentar mesma forma. abolir, né? Isso. Vamos dizer que não da mesma forma. A gente tá tentando realmente, mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo. Até mesmo, como eu falei, essa falta de parlamentares, falta de representatividade acaba... Eu acho importante dar visibilidade e dar voz para esse povo, né? Principalmente... porque é uma questão, assim, que não faz sentido, né? Por que ter discriminação? Porque não é porque uma pessoa simplesmente tem um tom de pele diferente do meu que ela é diferente, que ela não tem capacidade, nós somos né? todos seres humanos, nós todos é carne, osso, sangue, Exatamente. órgãos.
Então, o que eu tipo, é penso. tudo igual. Não necessariamente precisaria ter essa discriminação, essa divisão. Dentro desse tema ainda, o que tu acha? Se tem um regresso ou um progresso dentro do nosso país, assim? No que tu diz dar o combate ao racismo, Isso. eu acho que, na verdade, ainda tá meio estagnado, sabe? Tipo, a gente teve progressos, mas também tivemos muitos regressos, assim. É só tu jogar na internet, assim, racismo no Brasil, que tu vai ver dados alarmantes. Tu vai ver, assim, o Brasil tá entre... Eu não lembro agora o ranking pra não falar besteira, né? Mas o Brasil tá entre os países que mais matam negros no mundo. Tipo, Sim. é uma coisa muito forte ainda na cultura. Na nossa pesquisa, eu acabei colocando até que eu encontrei um dado de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no nosso país. Tipo, O que não faz sentido, o que né? não faz sentido, porque, cara, como a gente tava falando, somos todos iguais. Então por quê? Entendeu? É exatamente o que eu É um dado penso. triste, assim, eu acho. Então, por isso que eu digo que, assim, que tá estagnado, sabe? Tipo, óbvio que comparado ao passado a gente progrediu e muito, mas ainda falta muita coisa pra gente poder ter um país igualitário e melhorar essas questões, Pra sabe? gente dizer que no Brasil estamos caminhando para o fim do racismo estrutural, falta Tá muita longe, coisa. tá longe ainda. Falta muita coisa. Principalmente porque falta representatividade, não só na política, mas em todos os a lados. sociedade. Falta voz para esse povo ainda, falta oportunidade. E quando eu digo sobre progresso, eu tô falando que falta voz, falta oportunidade, falta representatividade, sabe? Tipo, cara, não tem muito mais o que falar sobre isso, porque se a gente quer acabar com o racismo, não adianta só alguém vir e pregar, vamos acabar com o racismo, se ninguém coloca em prática. A gente teria que trazer as pessoas... Fazer com que seja efetivo, né? Isso. Não apenas ficar falando. Então, é por isso que eu digo assim, o Brasil tá estagnado, eu acredito nisso. A gente progrediu muito, mas a gente não progrediu. Parou no tempo. Exatamente, Tipo, a gente progrediu até certo ponto. Poderia estar progredindo mais. Sim, também acredito muito nisso. Agora a gente vai entrar para vocês com o tema de... Continuando nesse tema de racismo estrutural, né? Mas a gente vai trazer essa questão juntamente dentro do grupo dos quilombolas. A gente vai trazer um convidado para vocês. Ele vai se apresentar. E é isso, pessoal. Fiquem com a nossa convidada. Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Selma Dealdina, sou quilombola. Sou do território Sapé do Norte, que fica no estado do Espírito Santo, no município de São Mateus. Eu moro no quilombo Morro da Arara e estou há 7 anos aqui contribuindo na secretaria, na parte administrativa da Coordenação Nacional de Quilombos, a CONAC. Certo, dona Selma. A gente sabe que o crime de racismo está previsto na Constituição, lá no artigo 5º, acho que é no parágrafo 42, inciso 42, não tenho certeza, não lembro. E que o crime de racismo, ele se enquadra como um crime imprescritível e inafiançável. Dentro dessa questão de racismo, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para a senhora. Pode responder com calma, de forma leve, que nós queremos aprender e ouvir mais, né? Assim, como que a senhora acha que... A senhora acha que os grupos de quilombolas, eles são afetados ainda hoje em dia pelo racismo? A senhora acredita que esse mal enraizado, né, ele é bem evidente na sociedade? Então, Monique, acho que a questão ela vai mais além, né? Nós vivemos numa sociedade totalmente racista, né? Então, numa sociedade racista que foi criada, foi forjada com racismo muito bem estruturado, né? Com racismo muito bem fortalecido e patrocinado, que a gente sempre diz que o racismo ele é patrocinado, né? Existe um pacto da branquitude, existe um pacto para continuar o sistema de racismo, que é o mal do século, né? Acho que vale a pena abrir uma brecha dizendo que racismo ele não é só contra a população negra, e sim também
contra a população indígena. Então, o que é racismo? Racismo é quando uma raça se sente superior à outra. E quando essa raça, através da sua superioridade, ela conduz a forma de gestar tudo e de permanecer no seu lugar de privilégio. Então, assim, por exemplo, não existe racismo reverso. Por exemplo, não existe racismo de negros contra brancos, porque no processo os brancos não foram escravizados. Os brancos não tiveram seus corpos mutilados, escravizados no processo de desumanização que foi feito para com os negros, para com os indígenas, bem diferente. Então, nós quilombolas, nós sofremos com esse impacto, porque nós somos um corpo da sociedade, né? Nós não somos um corpo à parte da sociedade. Embora existindo o apartheid, embora existindo as diferenças sociais, embora existindo tudo, mas nós, corpos negros, corpos indígenas, fazemos parte dessa sociedade. E ao fazer parte dessa sociedade, a gente sofre automaticamente com racismo que é visível, que ele existe, né? Que não é mimimi. O racismo, ele é um mal do século, o racismo, ele mata, e o racismo, ele é um crime inafiançável. O que hoje existe, até mesmo estou falando aí para um curso de direito, né? O que hoje existe é que há uma interpretação equivocada. Então, as pessoas que cometem o crime de racismo, eles são colocados como injúria racial. E o que é o crime de injúria racial? Injúria racial, ele tem fiança. Então, a pessoa comete o racismo, classifica como injúria racial, paga a fiança e vai embora. Né? O que com racismo não poderia, né? Porque tem crime, teria que ser julgado, teria que fazer todos os procedimentos que a legislação coloca. Então, nós quilombolas, nós, população negra nesse país, 54% dessa população sofre com o mal do racismo, que é o mal do século. A gente até tinha comentado na nossa outra parte do podcast exatamente sobre isso, sobre essa questão de não existir o racismo reverso, que o racismo, né, tipo, é uma questão, infelizmente, estrutural no Brasil, pela forma que a gente foi colonizado, pela forma que essa questão foi trazida para o nosso país, né? E ainda falando um pouco sobre isso, a senhora acha que falta políticas públicas e voz para os quilombos? E se sim, como que esse povo ele pode ser mais ouvido? Como que a gente pode prestar mais atenção e mais zelo? Então, Monique, primeiro é preciso entender que todas as formas de violação de direitos, ela é legalizada no Brasil. Estou falando mais uma vez para um curso de advogados e advogadas. Então, o apartheid, o holocausto, a escravidão, tudo foram coisas que legalmente podiam existir, né? Então, tudo foi legalizado. No Brasil, nós somos o país que mais tem leis no mundo, né? Um dos países que as pessoas copiam a legislação, desde a reforma agrária, a Lei Maria da Penha, a lei de crime contra animais, a lei de minoridade penal, a lei do... Tem tudo. Inclusive, o Brasil tem tantas leis que existe regimento de condomínio, por exemplo, como que você pode usar o parquinho, que roupa que você pode estar, enfim. Então, aqui é tudo legalizado. Então, assim, esses processos são de legalização. Após o 14 de maio de 1888, que é o que a gente chama da falsa abolição, e o que é essa falsa abolição? Nós consideramos falsa abolição porque ela não foi completa. Porque, primeiro, que a abolição ela não foi dada, ela foi conquistada. Né? Teve um movimento abolicionista composto por homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então, acho que desde aí já nasce a questão da luta antirracista, sem estar com esse nome, né? No caso, era a luta abolicionistas. E essa abolição acontece, essa falsa abolição acontece, deixando a população negra sem escola, sem terra, sem casa. Então, fez com que várias pessoas negras, embora estando libertos, voltassem para aquela situação de empregados e empregadas nas grandes fazendas, porque eles foram jogados ao Deus dará, sem nenhum tipo de políticas públicas. Então, as políticas públicas para a população negra, ela é negada desde a falsa abolição, desde 14 de maio de 1888, quando libertou-se
os nossos ancestrais, mas não deram nenhuma condição de vida para essas pessoas. Então, um processo que começa errado, ele não tem como funcionar. Então, assim, é tanto que nós estamos aqui, né? 522 anos de invasão do país, porque já existiam os indígenas aqui, então o país não foi descoberto. Depois, o tráfico da população negra, a chegada dos imigrantes europeus, a formação desse Estado brasileiro, que a gente faz a consideração que a miscigenação se deu do estupro de mulheres negras e mulheres indígenas, né? E aí chegamos até o século XXI, em ano de 2022, onde a população negra é a menor assistida, mais uma vez, com as políticas públicas. Então, a população negra é a maior no sistema prisional, é a maior nas filas de hospitais. As mulheres negras são as que menos recebem anestesia na hora do parto. Os corpos dos jovens negros, né? A cada 23 minutos, o jovem negro é assassinado no país. E aí temos uma política de reparação que iniciou aí, são as cotas raciais, né? Entendendo que existe, dentro do conceito de cotas sociais, que são as cotas para pessoas pobres, negras e brancas, mas as cotas raciais, elas são para atender, para tentar diminuir um distanciamento que a sociedade tem para com a população negra. Então, as cotas raciais eu a classifico como uma das maiores conquistas, que é permitir com que os negros e negras que não tiveram como acessar, possam acessar o estudo superior. E com as políticas públicas em geral, é uma luta constante. É uma luta constante, inclusive, nesse atual governo que nós estamos vivendo. A luta para garantir as vacinas para as comunidades quilombolas, garantir a titulação dos territórios da comunidade quilombola. Nós estamos falando de mais de 6 mil quilombos em 24 estados da federação, em todos os biomas do país, mas que têm seus direitos todos negados, não só pela questão do meio ambiente, mudanças climáticas, geração de emprego e renda, permanência no campo, mas também a violência agrária. Então, tudo isso é um conjunto de ações que violam os direitos das comunidades quilombolas, que violam o direito da população negra em geral e coloca essa população sempre nesse lugar de lutar pelas políticas públicas, né? De lutar para que as políticas públicas aconteçam. E políticas públicas não é migalha, né? Que as pessoas se confundem, né? Políticas públicas não é favor, políticas públicas é o retorno dos nossos impostos aplicados em serviço para atender a população brasileira, como o SUS, como as estradas, merenda escolar, enfim, outras coisas que deveriam ser usados a fim das políticas públicas, mas que a gente assiste aí coisas completamente diferentes e deturpadas do que é as políticas públicas. E as comunidades quilombolas estão nesse viés aí, estão nesse meio das violações dos seus direitos. Sobre essa questão de racismo, a gente pode enxergar que no Brasil falta muita representatividade, falta voz, falta liberdade, falta tudo. Porque, por exemplo, como eu estava falando ali dos parlamentares, por mais que o Brasil seja majoritariamente constituído pela formação de pessoas negras, por indígenas, enfim, a gente vê que lá no parlamento brasileiro não se são poucos representando, a maioria são brancos. Então, a estrutura do Brasil é uma questão assim muito complicada, né? Porque não tem muito o que eu dizer, porque a senhora já falou tudo. É exatamente tudo que eu tinha para falar, assim, sabe? A senhora conseguiu realmente destrinchar. E sobre essa questão de racismo ainda, a senhora acha que o país está regredindo ou está progredindo no que se diz a preservação e respeito e garantia de direitos na questão de conversa aos indígenas, quilombolas, a todos em geral? Então, Monique, acho que tem dois caminhos, assim. Acho que primeiro é um retrocesso, né? Retrocesso, acho que nos últimos, talvez, 10 anos, a questão do racismo, ela ficou muito mais explícita. E isso é muito bom
para nós, negros, porque o que a gente sempre diz, que aqui existe uma falsa cordialidade racial, existe uma falsa democracia racial, de que racismo no Brasil é um problema grave, é um problema sério, que precisa ser enfrentado. Então, muitas vezes ficou como mimimi, como choro, como isso e como aquilo. E aí a gente viu, nos últimos, talvez na última década, essa questão do racismo muito aflorada, né? E aí, se a gente vai comparar, né, com que já que gostam de comparar com a luta nos Estados Unidos, que acho que pouco mais de 17% da população se autodeclara negra, quando a gente vai olhar para o conjunto do Brasil, que estamos falando de 54% da população, esse enfrentamento que a gente vem fazendo ao Brasil, e é bom dizer que o movimento negro vem fazendo uma luta intensa, vem fazendo uma luta árdua, não vem descansando em nenhum momento. O movimento negro vem fazendo a sua... Desde o processo da escravização, passando pelas cotas raciais, pelas cotas de serviço público e por tantas outras conquistas que o movimento negro conquistou, o Brasil regride, porque a gente passa por um momento, e aí não vê, só não percebe quem de fato não quer perceber o momento perigoso que existe, né? Hoje a gente vive num momento de extremo perigo, né? De polarização, de muito ódio. Então, o Brasil ele não avançou, né? Por mais que apareçam várias iniciativas, como essa frente antirracista que a gente está acreditando, desculpa, essa frente antirracista que a gente está acreditando, que é esse enfrentamento, porque o racismo não foram os negros que criaram, quem criou o racismo foram os brancos. E aí a gente precisa agora juntar com os brancos que entendem seu lugar de privilégio, que entendem o seu lugar de transformação da sociedade para fazer enfrentamento ao racismo. O racismo precisa ser combatido, ele precisa ser exterminado da sociedade. Não podemos continuar, não é possível que a próxima geração vá continuar na luta por mais dignidade, por respeito, por igualdade, por equidade e por tudo que a população negra vem clamando durante todo esse tempo. E aí são vários eixos, né? Para os quilombolas, a violência agrária, da disputa pela terra. Se a gente vai ver para as pessoas LGBTQIA+, o número de pessoas trans, negras, são as que mais são assassinadas. Se a gente vai olhar para o feminicídio, o número de mulheres negras são as que é um número significativo na violência contra as mulheres, na violência doméstica, e por aí vai, né? Então, assim, o Brasil não está... Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai voltar para a senzala, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para a cozinha, e aí vão precisar todo mundo conviver com respeito. Eu sempre digo que você não é obrigada a gostar, mas a gente é obrigada a respeitar, né? Então, acho que o respeito mútuo, as diferenças, porque a gente é um país diverso justamente por nossas diferenças, né? Seja de linguística, de sotaques, de idiomas, de cor, enfim, somos um país diverso, mas um país que não respeita a população negra, que não respeita a população indígena, que não respeita as mulheres, que não respeita os braços e corpos que lutam para a construção dessa pátria. A gente agradece de coração pela disponibilidade de tempo também. E é isso, tenha uma boa noite, viu? Oi, Monique, eu que agradeço imensamente a todos vocês. Obrigada pelo interesse também do tema, é importante. O direito ela é uma área necessária para esse enfrentamento de acesso à justiça, de acesso a direitos, de enfrentamento a violações de direitos. Espero que muitos de vocês que estão se formando e que vão se formar vá para essa área, porque a gente precisa, além de dar novas caras à justiça brasileira, mas também formar a sociedade e formar futuros advogados e advogadas comprometidos com a pauta do nosso país e com a pauta emergente do nosso país. Quero agradecer vocês imensamente. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua.
Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.